quanto mais nós elevamos a nossa frequência, mais nós ampliamos o nosso olhar de admiração e inspiração. E menos nós nos comparamos. Muitas de nós, quando começamos o nosso processo de despertar, e eu digo isso para vocês com todo o fervor do meu coração, nós somos convidadas a algo maior, convidadas a enxergar a vida para além do mundo manifestado físico, para que a gente possa compreender, por exemplo, a identificar quais são os fractais que de repente nos atormentam porque não foram solucionados, não tiveram ali as suas questões vivenciadas e ressignificadas corretamente. Por outro lado, nós temos os nossos fractais que também nos levam para a nossa positividade, para a nossa elevação e a nossa evolução. E a questão é que muitas vezes, quando esses estudos se iniciam, os estudos de conexão com a nossa espiritualidade, ou seja, eu quero transmutar, eu quero melhorar, eu quero transcender. Vamos parar para pensar sobre aprofundamento espiritual, o caminho do nosso autoconhecimento, o caminho do nosso autoconhecimento, o caminho de conexão com os nossos mentores, o caminho para enxergar algo a mais. Esse caminho não pode ser desconectado do nosso caminho humano. Quando nós desconectamos esse caminho do nosso caminho humano, nós acabamos deixando para trás questões importantes que muitas vezes precisam ser resolvidas e vivenciadas aqui, na Terra, com as pessoas, com as nossas relações. Inclusive, eu quero que vocês façam uma pequena reflexão para vocês entenderem do que eu estou falando. Preste muita atenção no que eu vou falar. Você já teve uma sensação de déjà vu? Você sabe o que é déjà vu? Déjà vu é quando você está passando por um lugar, encontra uma pessoa, uma coisa boba. Às vezes você está, sei lá, lavando os pratos na sua casa e você tem uma sensação de que você já vivenciou aquela experiência. É como se aquilo ali, você já tivesse vivido aquilo ali. Pois muito bem. Essa sensação de déjà vu muitas vezes acontece por conta de um ponto significativo de uma outra vida que a gente já teve. Captou? Uma outra vida. E existem conexões do seu eu por diversas dimensões diferentes através do tempo e do espaço. Essas conexões de tempo e espaço, elas muitas vezes se chocam e aí acontece o déjà vu. Nesse momento do déjà vu, é como se você tivesse a oportunidade de relembrar algo que já ocorreu com você, que pode ter sido muito bom e que pode ter sido muito traumático, mas que foi significativo de alguma forma. Então a gente não pode desconectar a nossa vida humana e os nossos aprendizados, os nossos estudos, e isso perpassa principalmente pelo compartilhar, o incentivar, o vibrar com a prosperidade, a felicidade, as escolhas das outras pessoas, respeitando a individualidade das outras pessoas. Tem uma coisa importante que eu sempre digo, que é: um dos arcanos mais poderosos que a gente tem dentro do tarô é o arcano da justiça. O arcano da justiça é o arcano que fala sobre a lei kármica e as nossas conexões. Tudo aquilo que a gente faz para o nosso bem, visando o nosso bem, digamos que, olha, Ju, eu quero prosperar mais, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero ter mais dinheiro, ou eu quero ter mais saúde, eu tô percebendo que eu tô deixando meu corpo de lado, não tô cuidando de mim muito bem, tô preocupada com a minha saúde, tenho me sentido mais cansada. Ou ainda, poxa, eu quero ter uma relação amorosa que seja saudável, que seja bacana, que seja legal. Quero viver uma vida boa com uma pessoa ao meu lado. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Você tem todo o direito de desejar isso e principalmente de invocar o seu merecimento, porque isso é uma transmutação energética. A gente às vezes deseja muito uma coisa, mas a gente não consegue dar andamento. Por quê? Porque no fundo falta uma coisa chamada confiança. Confiança em nós mesmas, na nossa própria energia, confiança na nossa própria centelha. Muito bem, guarda isso aí. E aí, por conta dessa falta de confiança, quando alguém prospera, quando alguém tem uma boa relação, quando alguém alcança o sucesso, a gente não consegue ter um olhar inspirador para outra pessoa. A gente emana inveja inconscientemente. Porque há uma certa revolta interna quando a gente não conquista aquilo que a gente quer. É como se fosse assim, eu olho para, sei lá, uma vizinha. Poxa, ela tem um casamento tão maravilhoso, poxa, a vida dela é tão boa, poxa, que marido incrível, por que eu não consigo ninguém assim? Ela tem sorte, né? Comentários desse tipo já são geradores de energia baixa. E muitas das vezes elas são geradas por conta de fractais não trabalhados. Entendeu? Então, quando a gente tem consciência disso, e perceba,
Eu não quero que vocês se culpabilizem com isso que eu tô falando, porque todas nós podemos ter pensamentos dessa categoria, todas, em qualquer momento da vida. Porque não é que eu tô desejando o mal da outra, mas de certa maneira, esse comportamento é um comportamento que me mostra a frequência que eu estou. E nesse momento específico que a gente está vivendo agora, estar nessa frequência pode ser muito perigoso para você. Então, ter conhecimento e consciência de que é possível mudar essa vibração pode ser a chave de virada da sua vida, para sempre, para tudo. Porque quanto mais nós elevamos a nossa frequência, mais nós ampliamos o nosso olhar de admiração e inspiração. E menos nós nos comparamos. Mais nós olhamos para o outro e ao invés de você fazer um comentário do tipo, como eu dei o exemplo aqui hipotético da vizinha. A vizinha tem uma relação bacana. Ao invés de você pensar às vezes mesmo inconscientemente. Ela tem uma relação tão bacana, por que eu não consigo? Ao invés de você fazer isso, naturalmente a sua mentalidade, o corpo mental muda. Por quê? Porque a decodificação energética já vai ser outra. Quando você decodifica energeticamente diferente, como é que você vê essa relação? Vou refazer aqui o comentário da vizinha para você entender. Poxa, minha vizinha tem uma relação tão maravilhosa, eu também posso ter uma relação maravilhosa. Que maravilha isso! Ver que existem pessoas boas no mundo. Eu também encontrarei a minha pessoa boa no mundo. Percebe a diferença? Ao invés de você se colocar em um lugar de não merecimento, você se coloca no lugar de que eu também acharei o meu par. Percebe? Há uma diferença enorme na frequência que você emana e na forma como você coloca isso para o mundo. Há uma diferença enorme. E a gente precisa começar a aprender a lidar com isso, a lidar com essa diferença, a lidar inclusive com essa questão. Percebe? A gente precisa começar a compreender que a forma como eu coloco isso no mundo também retorna para mim e para o meu próprio merecimento.